Queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria poder me encontrar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal Vida em Cristo, para juntos meditarmos sobre a Palavra de Deus. Que este momento seja proveitoso para você e que a palavra que nós iremos refletir possa encontrar um lugar fecundo no teu coração, a fim de que ela produza frutos de conversão na tua vida. Iniciemos este momento invocando sobre nós as luzes do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que hei de calar, o que hei de escrever, o que hei de fazer, como hei de fazer, para a vossa glória, para o bem das almas e a minha própria santificação. Ó meu bom Jesus, em vós ponho toda a minha confiança. Ó Espírito Santo, respirai em mim, para que seja santo o meu pensar. Impeli-me, ó Espírito Santo, para que seja santo o meu agir. Atraí-me, ó Espírito Santo, para que eu ame o que é santo. Fortalecei-me, ó Espírito Santo, para que eu proteja o que é santo. Protegei-me, ó Espírito Santo, para que jamais eu perca o que é santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus queridos amigos e amigas, celebramos neste domingo o 14º domingo do tempo comum. A liturgia deste domingo nos propõe um convite: ir ao encontro do Senhor. No Evangelho, iremos escutar Jesus que nos diz: vinde a mim todos vós. Podemos então nos perguntar: como e onde podemos encontrar o Senhor? O acesso garantido para o verdadeiro encontro com o Pai é a pessoa de Jesus, pois através dele temos acesso e conhecimento pleno sobre quem é Deus. Os textos da missa deste domingo nos mostram que, ao se revelar ao homem, Deus não escolhe vias de difícil acesso, mas ele se revela através da simplicidade, da pobreza, da humildade e da pequenez. O Deus revelado por Jesus não se enquadra nos critérios de perfeição estabelecidos pela comunidade de seu tempo. Muito menos se enquadra em regras religiosas humanas que nós ainda hoje criamos. Os sábios e entendidos de ontem e de hoje não conseguem compreender que a pedagogia divina é completamente diferente da pedagogia humana. Deus se esconde dos soberbos e prepotentes que confiam em suas próprias forças e se revela aos pequeninos e simples de coração, manifestando a estes a riqueza inesgotável do seu amor e da sua misericórdia. Deus, através de Jesus, continua a nos interpelar dizendo: vinde a mim. Este convite é sinal do amor desinteressado e gratuito de Deus por nós. A este chamado devemos acorrer com toda a nossa confiança, desejosos sempre mais de conhecer os mistérios do reino que o Senhor, em sua bondade, dignou-se a nos revelar. A primeira leitura é da profecia de Zacarias. Está no capítulo 9, versículos de 9 a 10. E o tema desta leitura: eis que teu rei humilde vem ao teu encontro. Ouvimos na proclamação da primeira leitura um trecho da profecia de Zacarias. Semelhante ao profeta Ageu, Zacarias preocupa-se com a reforma ética, moral e religiosa
nacionalista e espiritual da vida de seu povo. Um forte clamor escatológico é desenvolvido pelo profeta em seu discurso, e este tem por finalidade apresentar o Messias como aquele que é pastor, rei e servo de Javé. Com isto, Zacarias quer mostrar que o Messias irá destruir todo o poder militar, restabelecendo a paz e a justiça entre todos os povos da terra. Na primeira parte do livro, os capítulos 9, 1 a 11, 7, o profeta anuncia ao povo o advento definitivo de Deus em favor dos seus escolhidos na figura do Messias. Na segunda parte do livro, compreende os capítulos 12, 1 a 14, 21, a profecia de Zacarias descreve a libertação e a redenção de Jerusalém. A perícope proposta pela liturgia deste domingo apresenta a vitória deste rei manso e humilde, que regressa de maneira triunfal à cidade santa de Jerusalém, montado em um jumento. Toda a comunidade de Israel é convidada pelo profeta a exultar de alegria, pois o rei justo e esperado chegou. Diferente dos reis poderosos que o mundo idealiza, o Messias esperado é pacífico, e o que irá fazer com que ele domine sobre os povos não será a força das armas ou de seu exército, mas, segundo o profeta, ele dominará sobre todas as coisas, exercendo a justiça e o direito, provocando desta forma paz entre todos os povos da terra. A história nos apresenta inúmeros testemunhos da intervenção de Deus na realidade, através da ação de pessoas pequenas, simples e humildes. É por meio destes que Deus continua agindo no mundo com força de salvação, transformando os impérios de morte em vida e ressurreição. Nas circunstâncias adversas, somos convidados a compreender e a enxergar que o Senhor vem ao nosso encontro, restaurando nossas forças e sustentando nossa vida, para que possamos implantar desde já a proposta salvífica do seu reino. A leitura deste domingo, queridos amigos e amigas, é um convite à esperança e à certeza de que um dia Deus irá restabelecer, através do Messias, um tempo novo, aonde o povo viverá em paz. O tempo messiânico será marcado pelo triunfo do bem sobre o mal e pela libertação das forças opressoras que dominam e escravizam. Este tempo de paz e justiça para todos se estende também a nós que esperamos ansiosamente a vinda do reino de Deus. O salmo responsorial é o Salmo 144, 145 e o seu refrão nos diz: bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. O salmo deste domingo, além de cantar a misericórdia de Deus, enaltece os tributos deste rei descritos na primeira leitura, nos versículos 8 e 9 do texto do profeta Zacarias que nós escutamos na proclamação da liturgia deste dia. Cristo é este rei messiânico e vem estabelecer o reino e submetê-lo a Deus Pai, um reino eterno e universal, reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz, conforme reza o prefácio da solenidade de Cristo Rei. Este reino, que é sinal do seu amor, abraça toda a criatura. Por isso, nosso coração exulta eternamente em seu santo nome. E hoje, os nossos lábios, unidos ao coração e à voz do salmista,
proclama: bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor, porque as vossas maravilhas são eternas. Nossa catequese desta semana, segunda leitura, retirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 9, 11 a 13. Se pelo Espírito fizerdes as obras do corpo, morrer, vivereis. Este breve texto de Paulo, queridos amigos e amigas, nos apresenta, de certa forma, uma síntese de toda a teologia desenvolvida pelo apóstolo na carta aos Romanos. Todo o tema deste trecho irá abordar o que significa a vida segundo o Espírito. Paulo, em sua exposição, afirma que somente é possível a vivência da vida da graça se o ser humano estiver em profunda união com o Espírito Santo, pois ele é a força que nos auxilia na luta entre as realidades celestes e as realidades terrestres. Desta forma, o apóstolo desenvolve então o famoso paralelismo entre carne e espírito. A expressão carne, usada por Paulo, quer designar a natureza humana, afetada pela concupiscência e pela inclinação do ser humano aos afetos que são desordenados e que se contrapõem ao espírito. O apóstolo, então, quer conduzir a comunidade para a compreensão de que é impossível viver segundo as paixões, pois recebemos de Deus um dom inestimável, que é o Espírito Santo. Por esta razão, o cristão é uma nova criatura, chamado a viver de maneira radical a sua identidade como filho de Deus e não como escravo do pecado, conforme ele mesmo exorta: se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. O Pai, por amor e misericórdia da nossa condição, nos enviou o seu Filho, que veio até nós em uma carne semelhante à do pecado. E por esta razão não estamos sozinhos nesta luta. O Filho, que é verdadeiramente homem, compreende nossa condição humana de pecadores. E por isso nos dá de maneira gratuita o dom do Espírito, para que possamos permanecer firmes nesta luta e assim não nos perdermos do fim último da nossa vida, que é a felicidade plena em Deus. Diz o apóstolo: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos habita em vós, ele que ressuscitou Cristo Jesus de entre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. É pelo Espírito que esta nossa vida terrena será um dia transformada em uma vida gloriosa, semelhante à vida de Jesus. Na medida em que vamos amadurecendo em nós a vivência do batismo, já tomamos posse antecipadamente desta graça, que um dia nos será concedida de maneira plena na eternidade. Paulo apresenta o Espírito Santo como essa força que nos ajuda a vencer os conflitos e adversidades que se levantam inúmeras vezes em nossa vida de batizados. Somente vivendo segundo o Espírito seremos verdadeiramente capazes de triunfar sobre o pecado e de tomar posse da vida de comunhão que Ele mesmo nos oferece. Somente no Espírito é que nos tornaremos mais que vencedores. Esta é a promessa de Deus para nós. A vida de Deus que já habita em nós, graças ao batismo, vai crescendo, vai amadurecendo, até que Cristo se torne tudo
na nossa vida. Evangelho deste domingo é o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. Eu sou manso e humilde de coração, diz o Senhor. Estamos, queridos amigos e amigas, diante de um dos textos mais belos do Evangelho. Nele podemos vislumbrar a essência de todo o projeto salvífico de Deus, revelado ao ser humano através da vida de Jesus. Podemos dividir o Evangelho de hoje em 3 partes. A primeira, que compreende os versículos 25 e 27, nos apresenta uma oração de Jesus. Diante do bom êxito da missão dos discípulos, Jesus prorrompe em um hino de louvor e ação de graças ao Pai pelas maravilhas realizadas na vida humilde das pessoas de seu povo. De maneira desinteressada e gratuita, e porque é de seu agrado, Deus escolheu os pequenos para lhes revelar seu imenso plano de amor. Os pequenos são capazes de compreender os mistérios e os desígnios de Deus de maneira simples, diferente dos sábios entendidos, que por crerem ser defensores autênticos da lei, vivem como se a mera observância legalista e religiosa fosse suficiente para obter a salvação. Jesus nos ensina que os valores do reino e a vivência concreta destes estão na contramão do mundo e dos paradigmas ditos religiosos, que por vezes escravizam mais do que libertam. Os pequeninos e simples são capazes de abraçar de maneira livre e radical a proposta deste reino anunciado por Jesus. A estes é destinada a novidade do Deus apresentado por Jesus, o amor preferencial pelos pequeninos e pobres. Diante da abertura do coração dos simples para esta proposta, ecoa a voz de Jesus: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Na segunda parte do texto, versículo 27, Jesus irá falar a respeito desta revelação de que ele é portador. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. O verbo conhecer na Sagrada Escritura é designado para expressar uma determinada experiência íntima e profunda com uma pessoa. Jesus deixa claro no versículo citado que somente ele possui uma experiência intrínseca de comunhão com o Pai e que somente ele é capaz de revelar e comunicar a quem deseja esta intimidade. Em Jesus, temos a revelação e o conhecimento pleno de Deus. Porém, para que possamos tomar posse desta graça, é necessário crer na mensagem que o Filho do Pai veio nos comunicar. Os sábios e entendidos, os magistrados religiosos e os teólogos da época de Jesus não conseguem compreender esta mensagem de salvação. Estes tinham a certeza de que o mero cumprimento da lei já era suficiente para conhecer Deus. Para conhecer verdadeiramente a Deus e ao seu projeto, não é necessário apenas o conhecimento intelectual ou prático da Escritura. Os escribas e fariseus conheciam minimamente todos os ensinamentos da Torá e anunciavam ao povo um Deus legalista, severo e terrível. Jesus, na contramão da perspectiva humana, nos mostra que o conhecimento pleno de Deus passa por ele e pelo exercício do amor fraterno.
Em suma, Jesus nos apresenta a face amorosa de Deus que é Pai e que ama todos os seus filhos, em especial os pequenos e pobres. Estes são, desta forma, os principais destinatários da revelação anunciada por Jesus. Na última parte do Evangelho, queridos amigos e amigas, os versículos 28 a 30, escutamos um convite de Jesus que nos diz: Vinde a mim, todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Este convite destina-se a todos aqueles que se sentem oprimidos e sobrecarregados por uma religião que por vezes escraviza e segrega. O povo simples do tempo de Jesus era subjugado por uma experiência religiosa composta por um rigorismo muito grande e pela observância cega de muitos rituais, muitas vezes impossíveis de serem realizados. Muitos são os que ainda hoje vivem abatidos e oprimidos por conta dos inúmeros fardos que carregam e porque ainda realizam a experiência com um Deus terrível e legalista. A experiência verdadeira com o Deus de Jesus Cristo nos leva a uma experiência religiosa profundamente marcada pela dinâmica do amor a Deus e aos irmãos. Quando realizamos verdadeiramente uma experiência profunda com o Deus do amor que Jesus nos revela, permitindo-nos transformar por sua mensagem de salvação, todo jugo e toda opressão caem por terra, nos possibilitando a viver desta forma a vida plena e em abundância que Jesus nos veio trazer. O Deus revelado por Jesus é Pai de infinita bondade e misericórdia. Ele não segrega, não exclui e não discrimina nenhum de seus filhos, mas ama a todos sem exceção. Ele se aproxima de nós com amor, e este amor nos é manifestado através da vida e das ações de seu Filho Jesus. O culto e a religião que lhe agradam é aquela vivida e prestada com o coração. Portanto, Deus não quer apresentar-se ou ser conhecido como um ser simplesmente poderoso, onisciente, feroz no exercício da justiça e do direito, embora ele seja todo-poderoso, onisciente, mas no amor. Deus é humilde e revela-se como servo. Todo o ser de Deus se fez carne na figura de Jesus, o Deus conosco e encarnado, pobre, humilde e manso de coração. Toda a liturgia da palavra, meus queridos amigos e amigas, deste domingo consiste em um profundo convite para conhecermos verdadeiramente quem é Deus. Qual é o Deus que acreditamos? O Deus dos sábios e entendidos, que se encontra apenas nas letras dos manuais e livros sagrados, ou o Deus dos simples e dos pobres, que nos foi revelado por Jesus e que se encontra através de atitudes concretas e solidárias, transformando a palavra em vida e encontro e salvação. Interpelados pelo convite de Jesus, que nos chama a realizar uma experiência concreta com o Pai, nos deixemos plasmar pelo Filho neste desejo de viver uma vida coerente e de acordo com o Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que a paz, o amor, a sabedoria de Deus
sabedoria do Cristo, o nosso grande Mestre, o Senhor e Salvador de todos os povos, esteja sempre presente na tua vida e no teu coração. Não se esqueça, nesta semana, de buscar crescer em intimidade com este Deus que é Pai, que se revela a nós, criaturas tão frágeis, e que nos chama a participar da sua comunhão de amor através de seu Filho Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser.